Bom, boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais um Seminários do PPEA, da Universidade Federal de Ouro Preto. Esse é um evento que o Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada tem desenvolvido mensalmente, praticamente, né? O nosso convidado de hoje, palestrante, é o professor doutor Enzo Barbério Mariano. Obrigado, Enzo, por disponibilizar o seu tempo. Muito obrigado por estar disponível nesse seminário. Eu gostaria de informar que após a palestra, nós teremos 2 rodadas, pelo menos com perguntas, tá? E também estará disponível um link para a lista de presença para aqueles que precisam de certificado. E o palestrante de hoje, que é o professor Enzo, ele é professor assistente, doutor no Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp de Bauru, em São Paulo. Ele possui graduação em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade de São Paulo, a USP, e em Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Ele é mestre e doutor em Engenharia de Produção pela USP, coordenador dos programas de mestrado e doutorado em Engenharia de Produção, onde atua nas linhas de pesquisa sobre pesquisa operacional e sustentabilidade de sistemas produtivos. Professor Enzo, ele é líder do grupo de pesquisa em sustentabilidade e desenvolvimento humano. Ele tem experiência na área de engenharia de produção e economia, com ênfase em sustentabilidade e desenvolvimento humano, análise envoltória de dados, UDEA, e engenharia econômica. Ele possui mais de 30 artigos publicados, inclusive em periódicos internacionais de alto prestígio, como o Journal of Cleaner Production, Omega International Journal of Management Science, Social Indicators Research e Ecological Indicators. Recentemente, o professor Enzo publicou um livro chamado Progresso e Desenvolvimento Humano. Nessa noite, o Enzo vai falar um pouco da abordagem das capacidades, desenvolvimento humano e indicadores sociais. Enzo, então o palco agora é seu e obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Obrigado, Diogo. Obrigado pela apresentação, né? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho, né, sobre esses temas, né? Eu preparei alguns slides, né? Preparei um material falando um pouquinho, né, desses temas, né, da questão da abordagem das capacidades do Amartya Sen, como isso desemboca no desenvolvimento humano e como que a gente consegue construir alguns indicadores a partir disso. E aí eu vou falar um pouquinho de algumas da minha pesquisa, né, propriamente dita, que é como uma ferramenta chamada análise envoltória de dados, e como que ela pode ser usada nessa questão dos indicadores sociais, né, e alguns resultados que eu tive, e no fim eu vou falar um pouquinho do meu livro também um pouquinho. Então eu vou compartilhar a tela aqui. Eu estou usando o celular, então, mas eu vou tentar passar os slides por aqui. Então eu vou compartilhar aqui. Tá. Prontinho, vocês estão enxergando? Sim, perfeitamente, Enzo. Legal. Bom, então o título da palestra, né, segundo eu combinei lá com o Diogo, né, é abordagem das capacidades, desenvolvimento humano e indicadores sociais. Né, então, falar desses três aspectos, né, que estão intimamente interrelacionados, né, a abordagem das capacidades, o conceito de desenvolvimento humano e essa questão dos indicadores sociais, né? E vamos tentar entender como que esses três conceitos se relacionam e um pouquinho da origem de cada um deles, né? E depois a gente entra mais propriamente em termos de pesquisa, né? Em termos do estado da arte, né? Dessa questão dos indicadores sociais, mais propriamente quando se utiliza essa ferramenta chamada análise envoltória de dados. Então, começar um pouquinho, né? Falando sobre a abordagem das capacidades. Para a gente falar da abordagem das capacidades, a gente precisa entender, primeiramente, que a abordagem das capacidades faz parte de um conjunto de teorias que a gente chama de teorias de ética e justiça, né?
Então, basicamente, as teorias de ética e justiça, elas tratam de como que eu posso tomar uma decisão justa. Então, trata de tentar entender, dado um dilema moral, ou seja, um dilema que não tem uma resposta exata, né, que depende de um juízo de valor para a gente tomar uma decisão, como que, dado esse dilema moral, qual a melhor forma da gente tomar uma decisão justa? Então, as teorias de ética e justiça, elas tentam entender como que eu consiga tomar essa decisão mais justa possível, dado um dilema moral. E o próprio Amartya Sen, né, que foi o criador da abordagem das capacidades, ele, no capítulo 3 do livro dele, Desenvolvimento como Liberdade, ele fala desse conceito de base informacional. Que toda teoria de justiça, né, ela trabalha com esse conceito de base informacional. Base informacional são todas as informações que são levadas em conta para formar um juízo de valor, né, para tomar uma decisão sobre a alternativa mais justa, né, a se tomar. Então, tudo que é levado em conta é chamado de base informacional da teoria. E tudo que é ignorado, né, tudo que não é levado em conta para se formar esse juízo de valor, também faz parte da base informacional, só que ele tem uma influência implícita. Né? A partir do momento que eu não estou levando em conta, né, o fato de não levar em conta também me ajuda a tomar uma decisão. A grande sacada do Amartya Sen, que ajudou a explicar por que ele ganhou um prêmio Nobel de Economia, né? A grande contribuição dele foi entender que qualquer concepção de desenvolvimento dependeria de uma teoria de ética e justiça. Ou seja, qualquer visão que eu poderia ter do que é desenvolvimento, ou do que é progresso, né? Porque o desenvolvimento a gente entende numa perspectiva de progresso, né? Ou seja, como um determinado país está progredindo. Então, qualquer visão de desenvolvimento qualquer concepção de desenvolvimento dependeria de uma visão de mundo. E essa visão de mundo pode ser expressa na forma de uma teoria de ética e justiça. Então, essa foi a grande sacada dele. Ele propôs a própria teoria dele de ética e justiça, chamada abordagem das capacidades, né? E ele acabou postulando que essa abordagem das capacidades teria implicações sobre o conceito de desenvolvimento. Né? E a partir disso, né, a partir dessa extensão do conceito de ética e justiça, de abordagem das capacidades sobre a ideia de desenvolvimento, que surgiu, né, o conceito de desenvolvimento humano. Então, tudo isso veio a partir do trabalho, né, do Amartya Sen. Acho que é legal a gente falar um pouquinho dele, então, porque acho que ele é o principal teórico, né, que a gente vai trabalhar aqui. Né? O Amartya Sen, ele nasceu em 1933, né, tem aí 88 anos. Né? Ele nasceu na Índia, na região de Bengala. Hoje, onde ele nasceu, não é mais Índia, né? Hoje, onde ele nasceu, é Bangladesh. Mas na época que ele nasceu, era a Índia e ainda era uma colônia britânica. Né? E ele testemunhou na infância dele, né, diversas disputas religiosas que vieram, né, nesse processo de independência, né, da Índia em relação à Inglaterra. Né? Então ele assistiu várias disputas religiosas entre hindus e muçulmanos que dividiam aquela região. Né? E ele também testemunhou uma das maiores fomes que ocorreu no mundo, né, que foi a fome coletiva que ocorreu em Bengala. E o Sen apesar dele ser de uma família de uma família rica, né, relativamente rica, ele estava lá, né, ele testemunhou, né, essa fome coletiva que ocorreu naquela região. E o Sen ele teve a oportunidade de estudar na Inglaterra, né, já que a Índia era uma colônia lá da Inglaterra, então ele foi estudar em Cambridge, né, fez a graduação e obteve o PhD lá em Cambridge, na Inglaterra. E a partir do trabalho dele, né, que eu já comentei um pouquinho, que a grande contribuição dele foi ter misturado ética e economia, né, ele foi ter aplicado
conceitos relacionados à ética dentro da economia, né? E isso rendeu para ele o Prêmio Nobel, né, de Economia em 1998. Então, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1998, né, a partir da sua contribuição para a economia do bem-estar. Então, o Sen ele propôs essa teoria de ética e justiça chamada abordagem das capacidades, né, ou abordagem das capacitações, né, o economista Flávio Comin, ele propõe, né, chamar de abordagem das capacitações, para ele é um pouquinho mais correto, né? Mas ela é principalmente conhecida como abordagem das capacidades, e ela é a teoria de ética e justiça que serve de base para o conceito de desenvolvimento humano. Então, isso que a gente entende hoje de desenvolvimento humano, né, ele vem a partir dessa questão da abordagem das capacidades. E para a gente entender um pouquinho essa abordagem das capacidades, né, a gente precisa ter dois conceitos em mente, né, que são chave para a gente entender essa teoria dele, que é o conceito de capacidades em si e o conceito de funcionamentos. Então, o Sen, ele propõe uma parábola, né, para a gente entender. Lá no capítulo 3, né, do livro dele, Desenvolvimento como Liberdade, ele propõe uma parábola que ajuda a gente a entender a teoria dele em relação a outras teorias de ética e justiça que existiam anteriormente, né? Então, a parábola dele é o seguinte, né? Alguém, né, deseja contratar, né, uma pessoa para trabalhar no seu jardim. Então, e aí tem três opções, né? Todos eles são pobres, todos eles vão ganhar a mesma coisa e a qualidade de serviço vai ser semelhante. Só que um deles, né, que a gente vai chamar de João, é o que tem menos dinheiro dos três. O segundo deles, que a gente vai chamar de Carlos, é o que ficou pobre há menos tempo, e dado que ele ficou pobre há menos tempo, hoje ele é o mais infeliz, ele é o menos satisfeito com a vida dele dos três. E a Maria, né, que é a que tem dinheiro, ela é a que mais tem dinheiro, ela é a mais feliz, né, a mais satisfeita com a sua vida, mas ela tem uma doença incapacitante qualquer, né, que se ela tivesse o salário, ela tivesse esse emprego, ela poderia tratar, né, e ter uma qualidade de vida melhor. Então, quem deveria ser contratado? Então, esse é um exemplo de um dilema ético, ou de um dilema moral. Ou seja, qualquer um dos três que eu fosse contratar, eu teria justificativas para contratar, né? E, de certa forma, dependendo da minha visão de mundo, dependendo do meu ponto de vista, seria justo eu contratar qualquer um dos três, né? Se eu escolhesse contratar o João, né, que é o que tem menos dinheiro, eu estaria olhando a justiça a partir dos recursos, né? Então, eu estaria olhando os recursos que cada um tem, e a pessoa que menos tem recursos, eu estaria contratando. Essa visão, né, que contrataria a pessoa que tem menos recursos, né, ela é a visão dos chamados, é a teoria de ética e justiça dos bens primários, né, que ela foi proposta por um filósofo chamado John Rawls, né? Então, John Rawls, ele propôs essa teoria dos bens primários, né, que olha principalmente para os recursos. Se eu contratasse o Carlos, né, que é o mais infeliz, né, então a partir do momento que eu contrataria ele, eu estaria maximizando a satisfação das pessoas, né? Eu estaria contribuindo para as pessoas ficarem mais satisfeitas, né? Porque o que teria a maior utilidade marginal, que a gente chama, né? Ou seja, a maior satisfação marginal de ser contratado seria o Carlos. Então, essa abordagem de contratar o mais infeliz é a abordagem do utilitarismo, né? Que é a mais antiga de todas, né? Vem lá do século XVIII, né? do Jeremy Bentham, né? Que propôs essa teoria, e depois ela foi, né, reformulada, né, pelo John Stuart Mill. Então, ela é a teoria mais famosa assim, de ética e justiça. Inclusive, ela é a teoria que serve de base para o crescimento econômico.
Quando a gente pensa nessa questão da busca do crescimento econômico, geralmente a gente tem uma visão de ética e justiça utilitarista. E contratar a Maria é a que mais se aproxima da abordagem do Amartya Sen, né, da abordagem das capacidades que ele propôs. Porque, como ela tem uma doença incapacitante que ela poderia tratar com esse salário, né, é a que vai ter a maior quantidade de liberdades, né, é a que vai ter o maior incremento de liberdade se fosse contratada. Então, essa é a teoria do Amartya Sen, né, que é da abordagem das capacidades. Bom, só para a gente entender, então, né? Pegando como base, né, aquela questão da base informacional, né, que o Amartya Sen definiu. Então, a teoria utilitarista, né, ela pega como base informacional, né, para eu ver se uma decisão é justa ou não, né, o nível de satisfação das pessoas que é definido como sendo a utilidade. Né? Então, a base informacional do utilitarismo é essa utilidade. Então, é por isso que eu contrataria, nesse caso, né, o Carlos, que seria o mais infeliz, porque eu estou olhando, né, a utilidade. Eu tenho uma outra teoria que eu não mencionei muito naquela parábola, né, que é o libertarismo. O libertarismo, ele vai tomar as suas decisões de justiça, né, com base nos direitos formais básicos. Então, se alguns direitos formais básicos forem respeitados, por exemplo, o direito à propriedade privada, ou o direito à vida, por exemplo, né, para o libertarismo tá bom. Então, ele não olha nada, nenhum outro aspecto para ver se uma decisão é justa ou não. Né? Então, o libertarismo, o Amartya Sen fala que ele não é uma teoria consequencialista, ele não vê a consequência das ações. Né? Para ele, o mais importante é eu ter respeitado alguns direitos formais básicos. Então, esse é o libertarismo. A abordagem dos bens primários, né, que eu citei, né, do John Rawls, né, ele olha, né, como base informacional para esse conceito de bens primários, né, que são os meios que ajudam as pessoas a atingirem os seus fins. Né? Então, todos os meios que ajudam as pessoas a atingirem os seus objetivos, os recursos que eu citei, né, eles podem ser classificados como bens primários. Então, essa abordagem, essa teoria do John Rawls, né, olha para esses recursos, né, sendo que o mais importante de todos é a renda. Né? Então, olhar para a distribuição de renda, por exemplo, é olhar a partir dessa teoria dos bens primários. E o Sen veio com a teoria dele, né, que é a abordagem das capacidades, ou capacitações, né, como eu comentei para vocês, né, que ele olha como base informacional a quantidade de opções de escolha das pessoas. Então, essa quantidade de opções de escolha das pessoas é o que a Amartya Sen chama de capacidades. Né? Então, quanto mais opções de escolhas as pessoas tiverem, ou seja, quanto mais liberdades, né? Sendo que liberdade, né? Isso é importante, porque liberdade é uma palavra muito genérica, né? Então, até um libertarista, por exemplo, pode falar que ele defende a liberdade. Né? Mas a liberdade do libertarismo é simplesmente a liberdade de não interferência, né? Ninguém pode interferir na minha vida. A liberdade por Sen, né, é uma coisa bem mais ampla. Né? A liberdade do Sen envolve opções de escolha. Então, quanto mais opções de escolha as pessoas tiverem, né, quanto mais alternativas de escolha as pessoas tiverem, maior o seu nível de capacidades, né, e qualquer alternativa que maximiza as opções de escolha das pessoas é a alternativa mais justa, né, segundo essa teoria. Então, eu tinha falado desses dois conceitos básicos, né? Vamos ver eles um pouquinho mais detalhes. Né? Então, o primeiro conceito de funcionamento. Então, a Amartya Sen defende funcionamento, né? Tudo que uma pessoa julga importante ter, ser ou fazer. Então, para o Amartya Sen, por exemplo, né, ter um carro é um funcionamento, né? Faz parte do termo. Mas ser adequadamente nutrido, ser livre de doenças, e ter condições de participar da vida em comunidade, ter respeito próprio. Tudo isso são exemplos de funcionamentos. Então, qualquer coisa que uma pessoa deseje ser, ter ou fazer, o Amartya Sen classifica genericamente como sendo, né, um funcionamento. Toda pessoa ela tem o que a gente chama de vetor de funcionamentos.
Ou seja, um conjunto de funcionamento, ou seja, um conjunto de coisas que eu posso ser, ter ou fazer, né, que está disponível para mim. Então, tudo que está disponível para mim, né, de ser, ter ou fazer, eu chamo de um vetor de funcionamento. E, às vezes, né, eu posso escolher um determinado vetor em detrimento de outros. Né? E, às vezes, existem alguns funcionamentos que não podem estar no mesmo vetor. Então, por exemplo, né, é um exemplo bem interessante. Será que uma pessoa, né, que teve uma vida muito pobre, né, por exemplo, numa favela, né, ela pode ter o funcionamento de se tornar médico? Ela está acessível para ele? Né? Então, quando eu faço essa pergunta, né, alguns alunos, né, geralmente em sala de aula, alguns alunos falam, não, outros falam sim, porque ele pode se esforçar, ele pode... Então tá, então suponha que esse funcionamento de ser médico esteja acessível para uma pessoa que esteja na favela, né? Mas, vamos pensar assim, no vetor de funcionamentos, né? Se eu colocar esse vetor ser um médico no vetor de funcionamento de quem mora na favela, né, quais os outros funcionamentos que ele vai ter que deixar de lado para incluir esse vetor de ser médico? Sei lá, talvez ele tenha que deixar de lado horas de lazer, ele tem que deixar de lado vida em família, ele tem que deixar de lado algumas coisas que ele gostaria de comprar e que não vai poder. Né? Então, com certeza, né, ainda que esteja factível em algum vetor de funcionamento dele, vários outros funcionamentos ele vai ter que deixar de lado para ter essa opção. Né? Então, para a Amartya Sen, não é tão importante olhar para o funcionamento em si. É importante olhar para aquilo que ele chama de capacidade. Ou seja, que é o conjunto de vetores de funcionamento que se encontra factível para uma pessoa. Então, ou seja, que é basicamente aquilo que a gente chama de opções de escolha. Né? Então, quais opções de escolha de vida, ou seja, qual a liberdade que eu tenho para ter um determinado estilo de vida, para escolher determinadas opções de escolha. Então, quanto mais opções de escolha eu tiver, quanto mais alternativas de escolha eu tiver, sem precisar abrir mão de outras, ou seja, quanto mais abertas estiverem as minhas possibilidades, né? Até que acho que ilustra bem essa capacidade, essa imagem assim, de uma pessoa com várias setinhas, né? Então, quanto mais opções, quanto mais aberta eu tiver minhas liberdades de fazer opções e de escolher, né? Maior o meu nível de capacidade, né? Então, esse é até um exemplo do Sen, né? Que ajuda a explicar, né, essa questão da diferença de capacidade e funcionamento. Então, por exemplo, uma pessoa que faz jejum. Então, uma pessoa que faz jejum, né, vamos dizer assim, o nível de funcionamento é o mesmo, né, porque o nível de calorias consumidas vai ser o mesmo, independentemente se ela está passando fome ou se ela escolheu, né, não comer por algum motivo. Só que se eu olhar do ponto de vista para a capacidade, né, uma pessoa que, apesar das duas, né, a pessoa que passa fome e a pessoa que escolheu fazer jejum, ter o mesmo nível de funcionamento, se eu olhar para a capacidade, né, uma pessoa que escolheu fazer jejum, né, ela tinha um nível de capacidade muito maior, porque ela tinha muito mais opções de escolha e escolheu voluntariamente fazer jejum. Né? Uma pessoa que está passando fome, né, ela não teve esse nível de escolha. Então, uma pessoa que faz jejum por livre escolha, ela é muito mais privilegiada, desse ponto de vista das capacidades, né, do que uma pessoa que está passando fome. Então, essa é vamos dizer assim, essa é a proposta teórica do Amartya Sen. Olhar para as capacidades, ou seja, olhar para as opções de escolha. Olhar para a liberdade, né, mas não do ponto de vista da liberdade enquanto simplesmente ninguém interferir na minha vida, mas olhar para a liberdade no sentido de ter opções de escolha, né, que o Amartya Sen define, né, por esse conceito de capacidades. Então, só para a gente... acho que essa figurinha é bem legal, né, para a gente ter uma ilustração, né? Então, a gente tem os bens primários do John Rawls,
né? Que são os recursos, né? A partir dos bens primários, né, a gente tem alguns fatores de conversão, né? O que são esses fatores? Por exemplo, o gênero, né? Então, dependendo do contexto, o gênero pode fazer uma enorme diferença, né, se a pessoa vai ter mais ou menos liberdade, né? A etnia da pessoa, né, a idade. Então, eu tenho alguns fatores de conversão que vão permitir esses bens primários se converterem em capacidades, ou seja, se converterem em opções de escolha. Né? A partir dessas capacidades, né, a partir desse meu nível de opções de escolha, eu vou efetivamente fazer uma escolha, né? Eu tenho que optar por alguma coisa dentro dos meus vários níveis de opções, né? E a partir dessa escolha eu vou selecionar um funcionamento. E esse funcionamento, a partir de alguns aspectos mentais, né? Ele vai se transformar em utilidade, ou seja, ele vai se transformar em satisfação. Então, eu tenho esse ciclo, né? E cada teoria de ética e justiça vai olhar para a parte dele, né? Então, os utilitaristas, por exemplo, vão olhar lá para o último, pro último ramo da cadeia, que é a utilidade, né? Que é a satisfação mental, né? O John Rawls vai olhar lá para o primeiro aspecto, que são os recursos, né? E o Sen, né, a abordagem das capacidades, vai olhar aí para as capacidades, que são as liberdades, né? Então, dependendo do ponto desse círculo que eu olho, né, eu estou falando de uma determinada teoria de ética e justiça. E o Sen vai argumentar, né, que olhar para as capacidades, olhar para as liberdades, vai ter uma série de vantagens, né, em relação a olhar para os bens primários, né, justamente porque os bens primários vão ignorar esses fatores de conversão, né, vai ignorar se a pessoa é homem ou mulher, se ela tem algum tipo de necessidade especial, né? Então, olhar simplesmente para os recursos, né? Por exemplo, olhar simplesmente para a distribuição de renda talvez não seria a melhor opção, né? Olhar para a utilidade também não seria a melhor opção, porque tem um monte de questões, né, de subjetivas envolvidas, né, que não é a melhor maneira de se tomar uma decisão de justiça. Então, a melhor maneira, né, a maneira mais justa, seria olhar para as capacidades para a Amartya Sen, né? Porque olhando para as liberdades, né, tudo isso já vai estar contemplado. Né? Então, a Amartya Sen, né, propõe olhar para essa questão das capacidades para qualquer teoria de ética e justiça. E como eu falei para vocês, né, a grande sacada lá do Amartya Sen foi misturar ética e economia. Então, a partir do momento que o Sen criou essa teoria de ética e justiça chamada abordagem das capacidades, né, abriu-se o caminho para ela ser aplicada no conceito de desenvolvimento. Isso aconteceu basicamente em 1990, né, pelo PNUD, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, com base nas ideias do Amartya Sen, foi criado o conceito de desenvolvimento humano. O que significa desenvolvimento humano? O desenvolvimento humano é a ampliação das capacidades. Né? O que significa se desenvolver? O que significa se progredir? É o aumento da liberdade de escolha das pessoas, é o aumento do nível de opções de escolha das pessoas. Então, o PNUD, né, ele criou esse conceito de desenvolvimento humano lá em 1990, e desde então ele tem tentado expandir esse conceito. Né? E os principais mecanismos de expansão são os relatórios de desenvolvimento humano, que saem anualmente, né, publicado lá pelo PNUD, né? E dentro dele tem o Índice de Desenvolvimento Humano, né, que é uma tentativa de quantificar, né, esse conceito de desenvolvimento humano. Então, desenvolvimento humano, né, basicamente é um corpo teórico e conceitual que abrange todas as perspectivas de desenvolvimento que vão além, né, do puramente econômico. Então, vão além de olhar puramente para o PIB, né, olhar simplesmente para a expansão da riqueza ou expansão da renda. Né? Então, o conceito de desenvolvimento humano, ele tem uma base, e isso é bastante importante, né, quando a gente vai estar falando de indicadores, né? O conceito de desenvolvimento humano, ele tem uma base multidimensional.
ou seja, eu preciso olhar para múltiplos aspectos, né? Dado que esse conceito de liberdades, né, de capacidades é algo bastante amplo, né, envolve opções de escolha de múltiplos tipos, né? Para olhar para isso, isso exige um olhar de uma forma multidimensional, ou seja, eu preciso olhar para múltiplas dimensões. Diferente do conceito de desenvolvimento econômico, que olhar simplesmente para o PIB é suficiente, né? O conceito de desenvolvimento humano exige uma base multidimensional, exige múltiplas dimensões. Aqui eu tenho um conceito básico de desenvolvimento humano, que está lá na página do PNUD, né, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Eles definem o desenvolvimento humano, né, como o processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham oportunidades e capacidades de serem aquilo que elas desejam ser. Então, isso é desenvolvimento humano. É o aumento das opções de escolha das pessoas. É o aumento da capacidade, né, dado aquele conceito, né, que o Amartya Sen criou, né, o aumento das capacidades das pessoas é o que a gente chama de desenvolvimento humano. Então, desenvolvimento humano é olhar, né, para o conceito de desenvolvimento, para o conceito de progresso, a partir desse óculos da abordagem das capacidades, a partir dessa visão, né, dessa teoria de ética e justiça chamada abordagem das capacidades. O próprio Sen, né, ele fala que o desenvolvimento humano, né, como uma abordagem, está preocupado com o que eu considero ser a ideia básica do desenvolvimento, ou seja, avançar a riqueza da vida humana e não a riqueza da economia na qual os seres humanos vivem, que é apenas a parte dela. Então aqui está muito clara essa questão, né, dessa visão multidimensional do desenvolvimento humano. Que o Amartya Sen fala da riqueza da vida humana, né, que é você aumentar a quantidade de escolha das pessoas, né? Isso que eles falam da riqueza da vida humana. Então, o que é uma vida humana rica? É uma vida humana que eu tenha múltiplas opções de escolha, né? Eu tenha várias alternativas e vários caminhos para a gente seguir. Bom, espero que até aqui tenha ficado tudo claro, né? Como conceito, como a abordagem das capacidades do Sen, né, que é uma teoria de ética e justiça, que se diferencia de outras teorias de ética e justiça que existiam previamente, né, como que ela se diferencia e como que ela foi aplicada no conceito de desenvolvimento para surgir essa ideia de desenvolvimento humano. Bom, entendido isso, a gente pode passar para a questão dos indicadores, né? Para a questão de como mensurar essa ideia de desenvolvimento humano e outros aspectos, né, derivados dessa questão da abordagem das capacidades. A primeira coisa que eu gostaria de falar, né, é alguns conceitos básicos, né, relacionados a dimensões e indicadores. Então tem 3 palavrinhas que eu acho que são importantes a gente ter em mente, né? Que é a ideia do que é um conceito, do que é uma dimensão e do que é um indicador. Então a gente vai entender como um conceito, né, como qualquer ideia representativa de uma visão, né? Sendo que esses conceitos podem ser unidimensionais como multidimensionais, né? Então, por exemplo, o conceito de desenvolvimento humano, né, ou melhor, a ideia de desenvolvimento humano, eu posso dizer ela que ela é um conceito, né? Assim como a ideia mais ampla de desenvolvimento sustentável, né, que envolve lá o triple bottom line, né, que é o social, ambiental e o econômico. Ou o conceito de justiça climática, o conceito de qualidade de vida. Então, tudo isso são conceitos, são ideias representativas de uma visão, né? Então, no caso, né, o desenvolvimento humano, né, é uma ideia representativa dessa visão de mundo advinda da abordagem das capacidades do Amartya Sen. A gente vai chamar de dimensão, né, qualquer aspecto componente desse conceito, né? Então, principalmente se o conceito for unidimensional, ele é composto por uma única dimensão, né? Por exemplo, o conceito de desenvolvimento econômico, ele é unidimensional, uma única dimensão, que é
a renda, né, é suficiente para a gente dar conta desse conceito de desenvolvimento econômico. Já um conceito multidimensional, como o desenvolvimento humano, ele requer múltiplos aspectos, e cada um desses aspectos a gente vai chamar de dimensão. Então, a educação, por exemplo, né, ou a saúde, né, são dimensões que compõem essa ideia de desenvolvimento humano. E o que são indicadores, né? Indicadores são quantificações de uma dimensão. Né? São maneiras que a gente tem de quantificar uma dimensão. E uma determinada dimensão, ela pode ser quantificada, né? Ela pode ser transformada em número, né? Ela pode ser transformada por diferentes indicadores, né? Então, só para a gente ter uma ideia da educação, né? A educação, né, ela pode ser representada, por exemplo, pela taxa de matrículas por idade, ela pode ser representada pela média de anos de escolarização das pessoas, pela taxa de alfabetização. Então, são diferentes indicadores que representam uma mesma dimensão, né, que é essa dimensão chamada educação. Então, esses são alguns conceitos básicos, né, que a gente tem que ter em mente. Um outro conceito que a gente tem que conversar um pouquinho, né, esse conceito de índice composto, né, que são os populares ICs. Então, o que é o índice composto? O índice composto é um tipo de indicador, né, então é um tipo específico de indicador, né, que sintetiza uma série de indicadores em um único valor. Então, uma série de indicadores, ele é, vamos dizer assim, resumido num único valor. Então, os índices compostos, né, os índices compostos, os ICs, né, eles são ideais para a gente representar conceitos multidimensionais. Então, se um determinado conceito ele exige múltiplas dimensões, né, a melhor maneira da gente representar ele é a partir de um índice composto, ou seja, de um indicador, né, de um índice que dentro dele estejam vários indicadores resumidos, né? Só que os indicadores compostos eles têm que ser interpretados com determinado cuidado, né? Porque a metodologia que eu estou usando para construir ele, né, para construir o indicador, ele ele pode interferir no valor que esse indicador vai ter. Então, eu sempre tenho que levar em conta a metodologia, o método que eu estou empregando, né, para a gente interpretar esse indicador. Né? E o tipo de índice composto mais famoso é justamente o IDH, né, que é o chamado Índice de Desenvolvimento Humano. Então, eu vou falar em maiores detalhes do IDH, né, para quem não conhece, porque isso vai ajudar a exemplificar um pouquinho quais são as etapas de construir o indicador composto. Né? Então, para a gente construir um indicador composto, a gente tem basicamente 5 etapas de construção. A gente tem uma pré-etapa, né, que é justamente a etapa da gente definir muito bem o conceito, da gente ver quais dimensões vão representar esse conceito. Né? Então, isso, vamos dizer assim, é básico. Mas, e muitas vezes não é feito, porque muitas vezes a gente tem índices compostos, né, a gente tem indicadores que são que eles basicamente não representam nada, porque eles misturam tantos indicadores totalmente diferentes, né, que basicamente fica uma salada que não representa nada. Né? Então, eu tenho essa etapa preliminar da gente conceituar muito bem, né, o que a gente quer medir e da gente ver quais são as dimensões, né, relevantes para a gente levar em conta. Mas, sabendo disso, né, para a gente construir um índice composto, a gente tem que participar dessas 5 etapas. Né? Primeira etapa é a etapa de seleção de indicadores. Ou seja, quais são os melhores indicadores para representar cada dimensão. Então, por exemplo, a educação. Será que a taxa de alfabetização é o melhor indicador para a gente expressar essa dimensão educação? Então, como que eu vou definir isso? Né? Então, a taxa de alfabetização é um indicador muito importante, porque saber ler e escrever é importantíssimo para eu expressar a liberdade de alguém. Né?
para expressar as opções de escolha de alguém. Então, a partir do momento que a pessoa sabe ler e escrever, né, um mundo de opções de escolha se abre. Então, desse ponto de vista, a taxa de alfabetização é um indicador importantíssimo. O problema é que a taxa de alfabetização, já vários países já zeraram o analfabetismo, né? Então, a taxa de alfabetização já deixa de ter um poder discriminante. Então, eu citei a taxa de alfabetização porque a taxa de alfabetização, durante muitos anos, ela foi utilizada como indicador do IDH e hoje ela já não é mais. Então, dessa etapa de seleção de indicadores, já se julgou, né, que a taxa de alfabetização já não seria mais um indicador tão bom de educação. Então, selecionar indicadores significa ver esses prós e contras de cada indicador, inclusive utilizando métodos estatísticos, né, vendo correlação, vendo, né, para a gente ter um indicador mais enxuto possível, né, para ter um índice mais enxuto possível. Então, essa é a primeira etapa. Bom, tendo selecionado os indicadores de cada dimensão, eu preciso dessa etapa de normalizar ou escalonar, né? É colocar todos os indicadores na mesma unidade de medida. Então, por exemplo, sabe, eu tenho expectativa de vida ao nascer medido em anos e renda per capita medido em reais, né? Então, como é que eu vou juntar os dois no mesmo índice, né, se eles não estão na mesma unidade de medida? Então, eu tenho que fazer essa etapa de normalizar. E dependendo do jeito que eu escolho para normalizar, isso vai ter influências no índice. Aí eu tenho a etapa de ponderação, né, que qual é o peso que eu vou dar para cada indicador, né? Qual é o nível de importância que cada indicador vai estar no meu índice. A etapa de agregação, né, como que eu vou agregar esse indicador, né? Como que eu vou juntar todos os indicadores? Será que eu vou fazer simplesmente uma média, né? Uma média aritmética, uma média geométrica, uma média harmônica? Então, tudo isso tem diferentes vantagens e desvantagens, esses diferentes métodos, né, para agregar. Né? E, por fim, eu tenho a etapa de validar. Né? Será que o índice que eu construí ele tem uma consistência? Né? Então, eu tenho as etapas de validação interna e validação externa. Né? Então, validação interna, eu ver a consistência interna, né? Se tem algum... se as dimensões elas são realmente independentes entre si, ou se tem uma correlação, e a consistência interna é eu correlacionar com outros indicadores que eu sei que o meu índice deveria estar correlacionado com eles. Né? Então, isso significa verificar essa consistência externa. Né? Então, isso é a etapa de validação. Então, se eu passar por todas essas etapas e fizer boas escolhas em cada uma delas, né, eu vou ter um bom índice composto. Né? O problema é que cada uma dessas etapas, né, ela está sujeita à subjetividade e arbitrariedades. Né? Não existe um método ideal para eu fazer essas escolhas. Né? Então, elas acabam sendo bastante subjetivas. Então, esse é um grande problema dos índices compostos. Para a gente exemplificar, né, vamos falar um pouquinho do IDH, né? Vamos falar um pouquinho do Índice de Desenvolvimento Humano. Né? Então, como eu já falei para vocês, né, ele surgiu junto com o conceito de desenvolvimento humano, né, criado pelo PNUD. Né? Então, o PNUD, ele achava, né, que para um conceito de desenvolvimento humano se popularizar, era importante ter um índice, né, ter um indicador que representasse esse desenvolvimento humano. Né? O SEM, a princípio, ele teve uma certa resistência, né? Mas o IDH ele surgiu junto com o primeiro relatório de desenvolvimento humano, lá em 1990, né? E ele foi desenvolvido por esse economista chamado Mahbub ul Haq, né? Que é um paquistanês, e ele que criou as bases, né? Ele faleceu lá em 1998, ele era bastante amigo do SEM, e ele desenvolveu as bases, né, do que viria a ser esse indicador chamado do IDH. Né? Então, como eu falei, ele surgiu dessa necessidade da ONU, né, do PNUD, de ter um indicador que fosse além do PIB e que representasse esse conceito de desenvolvimento humano. Então, como que funciona o IDH? Né? Primeiro, né, vamos para a questão das dimensões de indicadores. Né? Então, o IDH ele é representado por 3 dimensões. Dimensão renda, dimensão saúde, né? Ou longevidade, que basicamente é expressa por longevidade, né? Mas é a dimensão saúde, e a dimensão educação. Né? Por que essas 3 dimensões? Né? Porque, vamos dizer assim, para uma pessoa ter um bom nível de opções de escolha, né?
ela tem que ter saúde, ela tem que ter um certo nível de educação, né? Isso vai garantir opções de escolha, e ela vai ter que ter uma certa renda. Então, são 3 dimensões que são indubitavelmente importantíssimas, né, para verificar as opções de escolha de alguém. Mas elas esgotam o conceito de desenvolvimento humano? Sem dúvida nenhuma, não. Então, por exemplo, uma das coisas que o SEM fala, né, é da questão das liberdades políticas. Né? Então, para ele é um aspecto importantíssimo das capacidades a questão da liberdade política. E a liberdade política, que o SEM dá tanta ênfase, não está no IDH. Assim como não está a questão de garantias de transparência, a questão do grau de confiança das pessoas umas nas outras, né? Quer dizer, a questão de violência urbana, né? Que as pessoas deixam, ou a questão do nível de corrupção, né? Que abala o nível de confiança das pessoas umas nas outras e que deixa as pessoas menos livres, né? Se elas confiarem menos umas nas outras. Então, sem fala muito disso, não está no IDH. Não está no IDH o conceito de segurança protetora, ou seja, será que eu vou ter um certo nível de ajuda se algum infortúnio acontecer comigo, né? Então, se minha casa pegar fogo, eu vou ter uma certa ajuda para poder reconstruir minha vida, né? Se eu tiver uma determinada doença, um câncer, eu vou ter uma ajuda para não perder o emprego, para ter um sistema de saúde, né? Então, isso não está dentro do IDH, mas são questões importantes que o SEM fala, né, no conceito dele de capacidade. Então, esse é o primeiro ponto importante para se falar no IDH. Ele não esgota, né, o conceito de desenvolvimento humano, né? Muito pelo contrário, ele é uma representação bastante simples do conceito de desenvolvimento humano e bastante restrita. Só que, qual é a grande vantagem do IDH ter essas 3 dimensões? São dimensões que têm indicadores, né? São dimensões importantes, né? Ninguém vai dizer que alguma não é importante. São dimensões que têm indicadores basicamente para o mundo inteiro, né? Um outro país que não tem. Né? E são dimensões que deixam o índice relativamente simples. Né? Então, a simplicidade é um dos aspectos que explica por que o IDH se popularizou tanto. Então, esse é do ponto de vista das dimensões. E os indicadores, né? Então, a renda, né, hoje ela é medida, né, pelo PNB per capita, mensurado em paridade do poder de compra. Então, essa questão da paridade do poder de compra é bem importante, né, no IDH, porque ele leva em conta, né, o custo de vida quando a gente calcula o PNB. Né? Então, hoje, a dimensão renda ela é representada por esse indicador. A dimensão saúde, né, ou longevidade, ela é expressa pela expectativa de vida ao nascer, né? Que é um indicador importantíssimo de saúde, porque ele representa dentro dele vários outros indicadores. Né? Até violência urbana e acidentes de trânsito, tudo isso está embutido, né, dentro desse indicador de expectativa de vida ao nascer. E a educação, né, ela não é representada por mas ela é representada por 2 indicadores. Então, hoje, a educação é representada pela média de ano de escolarização, que olha para o passado, né, olha para a quantidade média de anos que as pessoas estudaram, e tem esse indicador da expectativa de vida escolar, que é o quanto que se espera, né, que uma criança matriculada hoje, né, quantos anos se espera que ela vai viver. Então, esse é um indicador calculado a partir das taxas de matrícula por idade. Né? É calculada essa expectativa de vida escolar ou essa expectativa de escolaridade. Né? Então, a gente tem esses 2 indicadores. Então, esse é o primeiro ponto, né, da construção, né, do IC, que é a questão da seleção de indicadores. E eu poderia falar, né, para vocês de vantagens e desvantagens de ter esses indicadores dentro do IDH, mas hoje são esses indicadores que são adotados. Né? E desde 1990 esses indicadores mudaram. Né? Eu comentei com vocês da taxa de alfabetização, por exemplo, que antes fazia parte do IDH. Agora vamos para a segunda etapa, que é a etapa de normalização. Né? Então, esses 4 indicadores eles têm que ser normalizados, né, para eles estarem na mesma unidade de medida, né, que é ficar um valor entre 0 e 1. O indicador de renda per capita ele é normalizado com base numa transformação logarítmica. Né? Então, eu faço o LN do indicador, né, o LN da renda per capita, menos o LN de 100, dividido pelo o LN de 75 mil, menos o LN de 100. Né? Esses valores, 75.100, são o 0 e o 1 da minha escala. Né?
Então, a minha escala, né, a escala que está sendo definida, né, o zero da minha escala vai representar $100 e o 1 vai representar $75.000, né, que são os valores que são expressos, vamos dizer assim, como o máximo e o mínimo, né, os $100, vamos dizer assim, é o mínimo para uma sociedade sobreviver, né, seria com $100 per capita, e os $75 seria o máximo que seria importante ter renda para eu ter um bom nível de liberdades. Vamos dizer que a partir de $75.000 seria supérfluo. E um ponto importante, né, o de usar o logaritmo, né, é que no caso da renda per capita, né, é mais importante, né, o crescimento, vamos dizer assim, usando o logaritmo vai deixar o meu índice dando mais peso, né, para eu ter um incremento relativo do que um incremento absoluto na renda. Então, é mais importante uma pessoa que ganhe $100 passar a ganhar $200, né, do que uma pessoa que ganhe $10.000 passar a ganhar $10.100. Então, o incremento relativo da renda ter dobrado é mais importante, né, para gerar liberdades e opções de escolha do que o incremento absoluto de $100. E usando o logaritmo, eu vou justamente garantir isso. Né? Então, por isso que no caso da renda, eu uso essa transformação logarítmica. No caso dos outros índices, né, eu uso uma transformação linear. Então, no caso da saúde, né, a expectativa de vida, né, eu faço expectativa de vida menos 20 dividido por 85 menos 20. Então, de novo, 85 e 20 são o meu 0 e o meu 1 da minha escala. Né? Então, 85, vamos dizer assim, é o máximo de expectativa de vida para eu ter uma vida plena e cheia de opções de escolha, e 20 seria o mínimo para eu ter para eu ter uma sociedade que sobreviva. Né? E os dois indicadores de educação, né, que são a média de escolarização e a expectativa de vida escolar, né, eu não tenho um valor mínimo, o valor mínimo é 0. Então, simplesmente eu vou pegar ele e dividir por 15, no caso da média de escolarização, e vou dividir por 18, no caso da expectativa de vida escolar. Então, se eu fizer isso, né, eu vou ter 3 índices, né, e os 3 variam de 0 a 1. Né? Eu vou ter um índice de renda, um índice de saúde e um índice de educação. Sendo que o índice de educação, né, depois que eu normalizei os dois indicadores, eu vou fazer a média aritmética entre eles. Né? Vou fazer a média aritmética entre a expectativa de vida escolar e entre a média de ano de escolarização. Então, eu vou ter 3 indicadores. Né? Vou ter um indicador normalizado de saúde, um indicador normalizado de renda, um indicador normalizado de educação, todos eles variando de 0 a 1. E aí, como que eu agrego, né? Aí eu tenho as etapas de agregação e ponderação. Em termos de ponderação, o IDH trabalha com pesos iguais. Né? Então, o nível de importância de cada um deles, né, é exatamente igual. E no caso de agregação, o IDH usa o conceito de média geométrica. Então, o que é essa média geométrica? Eu multiplicar todos os indicadores, né, e extrair a raiz cúbica, né? Então, se eu multiplicar todos os indicadores e extrair a raiz cúbica, eu vou ter, né, o indicador. E quanto mais próximo de 1 for o IDH, melhor o desenvolvimento humano do país. Essa questão da média geométrica também foi um ponto que o IDH mudou. Né? Então, o IDH até 2010 era calculado com média aritmética. A partir de 2010 foi calculado com média geométrica, porque ela tem a vantagem de penalizar discrepâncias. Né? Então, se o índice de educação for muito abaixo dos outros índices, né, os outros não vão poder compensar, né, esse índice de educação baixo de maneira direta. Né? Então, a média geométrica ela penaliza a discrepância entre os 3 indicadores que estão sendo agregados, né? Sendo que no caso extremo de um dos indicadores ser 0, né, o IDH seria 0, né, porque qualquer valor multiplicado por 0, né, seria 0 também. Então, se julgou, né, que seria dado usar média geométrica seria mais consistente, né, com a teoria do Amartya Sen, com a abordagem das capacidades do Amartya Sen. Né. O IDH também é utilizado, né, para classificar os países em faixas. Né. Então, hoje, né, se o IDH estiver abaixo, entre 0 e 0,54, o país é considerado um IDH baixo, entre 0,55 e 0,69, um IDH médio, entre 0,70 e 0,79, um IDH alto, e entre
0, 8 e 1 muito alto, né? Então ele foi... Essas faixas foram definidas a partir dos quartis, né? Se tentou definir mais ou menos um número igual, né, de países em cada faixa. E esses indicadores hoje permitem agrupar, né, países que têm o IDH semelhante e ajuda a definir, inclusive, políticas de ajuda internacional, quem vai receber, quem vai doar, né? Então, a ONU se baseia muito nessas classificações, né? O Brasil hoje, por exemplo, tem o considerado o IDH alto, né? O IDH que está entre 0,70 e 0,79. Um detalhe interessante do IDH, né, é que o Brasil ele calcula o IDH, né, para todos os municípios, né, com algumas pequenas diferenças metodológicas, né, principalmente nos indicadores de educação, mas ele tem, né, o indicador para todos os municípios, né? E aqui eu trouxe alguns dados, né, a partir de 2010, foi o último censo, né? Então, a cidade de maior IDH no Brasil é São Caetano do Sul, né? Então, tem um IDH de 0,862, né? E aqui como que o IDH se distribui, né, entre cada uma das dimensões, né? Educação, longevidade e renda, né? Então, aqui onde ele mais está se destacando, São Caetano do Sul, por exemplo, é na renda, né, que é 0,891, né? Bauru, que é onde eu estou, é o 37º, né, tem 0,80, né? Então está se destacando mais na expectativa de vida. Ouro Preto, né, eu levantei aqui para colocar também, né, tem 0,741, né? Está em 84, né? E está se destacando bastante na renda também, né? Até mais que Bauru, mas tem um índice de educação maior. São Paulo está em 28º, tem o Rio de Janeiro, né, em 45º, né? Então eu consigo ter esse levantamento, né, do IDH de todos os municípios. Bom, agora eu queria falar com vocês, né, para a gente finalizar e falar um pouquinho mais claramente da minha pesquisa, né? Eu queria levantar com vocês alguns tipos de indicadores, né? Então, a gente acabou de falar dos indicadores compostos, né? Que o IDH é o maior exemplo, né? Falou de como eu construí esses indicadores compostos, né? Então, os indicadores compostos, basicamente, eles classificam a soma dos benefícios sociais de uma sociedade. Então, basicamente, o indicador composto, como o IDH, né? Ele é expresso em termos médios, né? Em termos da média, né, do desempenho de cada localidade, né? Só que eu tenho alguns outros tipos de indicadores que são importantes. Eu tenho, por exemplo, índices de desigualdade, né? Que aí não basta eu ver a questão da média, né? Eu preciso ver também a questão da distribuição, né? De como esse indicador se distribui, né, pela sociedade, né? Então, esses são os indicadores de desigualdade que também são bastante importantes, né, para a gente verificar na abordagem da Amartya Sen. Eu também tenho índices de pobreza, que aí eu não estou avaliando nem a média, nem a distribuição. Eu estou avaliando o nível de pessoas, né, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, as pessoas que estão lá no extremo inferior da distribuição. Então, esses são os índices de pobreza. E eu tenho alguns tipos de índices, né, que são um pouquinho menos comuns, né? Mas, por exemplo, eu tenho esses índices que eu chamei de índices dinâmicos, né? Que eles mostram a evolução do indicador no tempo, né? Então, como que o indicador, né, está evoluindo, né, no tempo. Então, eu não vejo a questão estática, né? Eu não vejo a foto, eu vejo o filme, né? Eu vejo qual foi o nível de evolução, né? Então, aqui a gente tem os números índices, né, que são o maior exemplo desses indicadores dinâmicos, né? Eles expressam, né, a evolução, né, de um determinado indicador no tempo. Eu tenho esses índices de eficiência social. Esses índices de eficiência, né, e basicamente estou falando de eficiência social porque eu estou falando de desenvolvimento humano, né, ele mostra o indicador, né, ele mostra
um indicador relativo às condições iniciais, né? Então, eu posso definir se é eficiência social, né, como o nível de conversão, seja da renda, seja dos recursos, ou seja do nível de gastos sociais, em capacidades, em liberdades, né? Então, qual é o nível de eficiência? Qual foi o nível de conversão? Né? É isso que a gente chama de eficiência social. E eu posso dizer também que eu posso ter também algum nível de justiça, né? Que aí eu tento ir um pouquinho além e tento verificar se a sociedade está operando, né, de forma justa. Né? Eu estou operando de que forma a sociedade, né, está operando com esses índices de justiça. Então, são diferentes níveis de tipos de indicadores, né? E a questão é a seguinte: todos esses indicadores, né, eu posso avaliar sob uma perspectiva do utilitarista, olhando simplesmente para a renda, ou eu posso olhar eles por uma perspectiva das capacidades. Eu posso olhar olhando a partir da perspectiva do Amartya Sen. Então a gente já viu o IDH, né, que olha o desenvolvimento, né, que olha um índice composto a partir da perspectiva das capacidades. Mas eu posso olhar também para a desigualdade a partir da perspectiva das capacidades também, né? Porque quando eu falo de desigualdade, né, geralmente o que eu encontro por aí, né, são índices de desigualdade de renda, né? Mas todo tipo de indicador social, né, seja educação, seja expectativa de vida, e até indicadores subjetivos como felicidade, né, eu posso olhar eles também sobre uma perspectiva distributiva, né? Então eu posso olhar, né, olhar a distribuição deles, né, e não só a média deles, né? E eu também posso olhar, né, essa desigualdade entre diferentes níveis sociais, né? Eu posso olhar a desigualdade como um todo, olhando diferentes faixas da população, né? Mas eu também posso olhar a desigualdade entre gêneros, eu posso olhar a desigualdade entre etnias, eu posso olhar a desigualdade entre faixas etárias, né? Então eu posso olhar a desigualdade de uma forma bem ampla, né? E aqui, né, eu separei alguns tipos de medidas de desigualdade, né? Então, por exemplo, eu tenho medidas do tipo razão, né, que eu tenho o índice P90, P10, né, que ele vê a razão, né, entre a renda de diferentes faixas da população. Né? Por exemplo, o P90, né, entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres. Esse é o P90, P10. Né? Então, eu vejo um limiar entre eles. E eu tenho índices que veem a desigualdade como um todo, né? Não vou detalhar cada um deles aqui, né? Mas eu tenho o índice de Gini, o índice de Theil, o índice de Addison, né? O índice de Gini vê a curva de Lorentz, né? Que o índice de Theil vê a questão da entropia, o índice de Addison vê a questão da aversão à desigualdade, né? Só que todos esses índices, né? O índice de Gini, o índice de Theil, o índice de Addison, né? Eles podem ser utilizados para verificar a desigualdade de renda, né? Mas eu também posso ter um Gini da educação, eu posso ter um Gini da expectativa de vida, eu posso ter um índice de Addison da educação, pode ter um índice de Addison da expectativa de vida. Então, essas metodologias, né, o de Gini, de Theo, de Addison, né, são metodologias estatísticas para verificar a desigualdade. Mas qualquer indicador eu posso olhar, né, para usar essas metodologias estatísticas para verificar a desigualdade desses indicadores. Né? E aqui eu tenho um outro indicador, né, que é a porcentagem do total detida por diferentes tratos da população. Essa eu coloquei aqui, né, porque o Piketty, né, o Thomas Piketty, né, que escreveu aquele livro Capital no século XXI, né, que é um índice que virou até um best-seller, né, quando se fala de distribuição de renda, né, ele usa esse indicador para verificar a desigualdade. Ou seja, quantos por cento da renda nacional os 10% mais ricos da população detêm? Qual é a porcentagem da renda nacional que 1% dos mais ricos detêm? Então, ele usa isso como uma ferramenta para avaliar a distribuição de renda, mas eu também posso usar a mesma coisa para ver distribuição de educação, distribuição de saúde, distribuição de qualquer outra coisa. Né?
Então, entendido isso, né, no PNUD, né, nos relatórios de desenvolvimento humano, eu tenho 3 indicadores, né, que olham para a distribuição, né, para além da renda, né, que olham para a desigualdade para além da renda. Então, eu tenho o IDH ajustado à desigualdade, né, que usa índices de desigualdade de Atson para penalizar, né, cada uma das dimensões do IDH. Então, eles calculam esse IDH ajustado à desigualdade. E eu tenho 2 indicadores de desigualdade de gênero. Né? Eu tenho o índice de desenvolvimento humano por gênero, né, que usa as mesmas dimensões do IDH e verifica a diferença entre homens e mulheres nessas dimensões do IDH. Né? E eu tenho o índice de desigualdade de gênero, que vê outras dimensões, né, e vê a desigualdade de gênero. Então, por exemplo, vê a questão da participação no mercado de trabalho, vê a questão da saúde reprodutiva, né, de mortalidade materna, vê a questão de representação no parlamento, tudo isso está dentro desse índice de desigualdade de gênero. Então, eu tenho esses 3 índices de desigualdade, né, que saem anualmente no relatório de desenvolvimento humano, né, que olham para a desigualdade sob o ponto de vista das capacidades do Amartya Sen. Então, eu estou olhando para as capacidades do Amartya Sen, né, a partir ou melhor, eu estou olhando para a desigualdade, né, de uma perspectiva ampla, né, de uma perspectiva da capacidade do Amartya Sen. E pobreza, né? Pobreza, geralmente, quando eu falo de pobreza, eu penso na pobreza econômica, né? Eu penso até na questão da linha da pobreza, né? E se a pessoa está abaixo da linha da pobreza, então hoje a linha da pobreza do Banco Mundial é 1,9 dólares per capita em paridade do poder de compra por dia, né? Então as famílias que estão abaixo dessa linha são consideradas situações de pobreza, né? Então, olhar para a pobreza e olhar para a questão dos extremos, né? Olhar para a desigualdade a partir dos extremos, olhar para quem está em situação de mais vulnerabilidade. Só que assim como só que assim como a desigualdade, né, a pobreza também pode ser olhada a partir da abordagem das capacidades, né? Então, a pobreza, segundo o Amartya Sen, né, eu acho até que ele fala disso no capítulo 5 do livro dele, né, ou no capítulo 4, acho que no capítulo 4, ele define pobreza, né, que ele fala que a pobreza deve ser além da renda. Né? Então, todo tipo de privação de capacidades, né, todo tipo de privação de qualquer tipo de liberdade pode ser considerado uma pobreza. Né? Então, para o Amartya Sen, né, eu ter uma privação de educação, ainda que eu tenha uma renda acima da linha de pobreza, mas se eu tiver algum tipo de privação de educação, eu posso ser considerado pobre, né, eu posso ser considerado abaixo da linha da pobreza. Se tiver algum tipo de privação de saúde, eu também posso ser considerado pobre, né, em situação de pobreza. Então, para o Amartya Sen, a renda é uma parcela importante, mas não é a única forma de definir a pobreza, né, e nem a mais importante. Então, a partir dessa visão, né, do Amartya Sen sobre pobreza, né, também na ONU surgiu esse indicador chamado Índice de Pobreza Multidimensional. Né? Então, ele olha para a pobreza a partir das mesmas dimensões do IDH. Né? São 10 indicadores, mas as dimensões do IDH são a mesma. Né? Então, ele vê a pobreza de saúde, pobreza de renda e pobreza de educação. Então, é uma forma de olhar para a pobreza, né? Olhando para a abordagem das capacidades do cérebro. Bom, feito essa introdução, né, aos principais indicadores olhados sob o ponto de vista das capacidades do Sen, né, eu vou falar rapidamente, né, até porque a gente já avançou um pouco, né, sobre a minha pesquisa. Né. Então, basicamente, na minha pesquisa, né, eu estudo, né, e eu trabalho com a aplicação da análise envoltora de dados, né, para a construção de índice de desenvolvimento humano. Na realidade, não só de desenvolvimento humano. Né? Eu trabalhei também com indicadores, até com a Flávia e com a Nádia, que estão aqui. Né? Trabalhei um pouquinho com a construção de indicadores de sustentabilidade, com indicadores de eficiência energética. Né? Então, mas basicamente eu trabalho com análise envoltória de dados. Né? Só que aqui eu vou focar um pouquinho nessa questão da aplicação dela em desenvolvimento humano. Né? Para quem não conhece, né, a DERA foi criada em 1978, né? Ela completou
alguns anos atrás, aí 40 anos de existência, né? Foi criado por três, né, pesquisadores, o Charney, o Copper e o Rhodes, né? E desde então, né, ela foi criada basicamente para avaliação de eficiência de unidades produtivas, né, que transformam insumos em produtos, né, basicamente é um clássico. E desde lá de 1998 e 1978, múltiplos modelos do DEA foram desenvolvidos, né, e múltiplas aplicações foram realizadas. Então, o escopo de aplicação, né, cresceu bastante, né, desde lá de 1978, inclusive começou essa aplicação em desenvolvimento humano, né, que hoje está o meu interesse de pesquisa, né. E basicamente, né, eu fiz um levantamento, né, da literatura sobre isso, né, até vou mostrar isso, que é um dos artigos, né, que eu publiquei, né, e basicamente as principais aplicações da DEA em desenvolvimento humano estão nessas duas áreas, né. Na área do benefício da dúvida, que é a aplicação do DEA para construir índices compostos, e na questão da eficiência social, né. Só que existem oportunidades, né, da gente também usar a DEA para construir índices de pobreza, índices de desigualdade, índices dinâmicos, né, tem até um dos modelos do DEC chamado índice Malmikistic, né, que dá para ver que essa questão de evolução, né, e para índices de justiça também. Então, meus interesses futuros estão aí, né. Mas vou falar um pouquinho, né, dessas aplicações mais clássicas, né, e do quanto que a gente já avançou, né. Vou falar um pouquinho do benefício da dúvida, né. Benefício da dúvida, né, é a aplicação da análise envoltória de dados, né, para a construção de índices compostos, né. Então, os índices, né, que são construídos com o método do benefício da dúvida, né, apesar de usar a DEA, eu não posso chamar eles de índices de eficiência, né, porque eles são índices compostos, né, não tem nada a ver com eficiência. O primeiro, né, que usou o DEA com essa finalidade foram esses dois autores, em 1991, né, Melle e Mosen. E quais que são as grandes vantagens, né, de usar o DEA para fazer isso, né? É justamente nas etapas de ponderação e normalização, né? A primeira vantagem é que eu não preciso escolher os pesos que o DEA vai dar para cada indicador do meu índice composto. O próprio modelo matemático já vai dar o peso para cada indicador e, basicamente, ele vai dar o peso mais vantajoso para cada unidade que está sendo comparada, né? Então, quando eu uso o DEA, né, para construir um índice composto, né, cada país, né, que está sendo comparado, cada cidade, né, vai dar pesos diferentes, né, para os indicadores que estão sendo agregados, né. Então, os pesos vão ser diferentes de unidade para unidade, mas vão ser os pesos mais vantajosos para cada unidade. Então, nenhuma unidade vai poder argumentar que está sendo desfavorecida, né, na atribuição de um peso, né? Justamente porque vai estar sendo dado o peso mais vantajoso para cada um, né? E outra vantagem do DEA, né, é que eu não preciso normalizar os indicadores, eu posso usar os dados brutos, né? Apesar de usar dados brutos e normalizados, podem ter alguma diferença, né? Mas eu não tenho essa necessidade de normalizar. Então, outro ponto de subjetividade também o DEA ele evita, né? Então, esse é o uso do benefício da dúvida, né? Outra aplicação, né, inclusive que foi o tema do meu doutorado, é usar o DEA para a questão da eficiência social, né? Então, eficiência social eu posso definir, né, como a capacidade, ou seja, a eficiência, de transformar riqueza produtiva ou recursos ou gastos sociais em capacidades, em liberdades, né? E eu tenho trabalhos na literatura que trabalham com todos esses tipos de insumo, né? Trabalho com eficiência social do ponto de vista da riqueza produtiva, com o ponto de vista de gastos sociais, ou com o ponto de vista de recursos, né? Basicamente, os recursos são capital e trabalho, né? Então, da transformação disso, né, em capacidades, em liberdades, em indicadores sociais, eu chamo isso genericamente de eficiência social, né? E, então, ao contrário do índice composto, que eu só tenho outputs, né, eu só tenho saídas, né, aqui eu vou ver as saídas relativizadas, né, a partir de algumas entradas, né, que podem ser riquezas produzidas, ou recursos, ou gastos sociais. Né, isso vai me dar um valor entre 0 e 1, e quanto mais próximo de 1, mais qualidade de vida, ou seja, mais liberdades, mais capacidades, com menos renda, ou recursos, ou gastos sociais.
E quanto mais próximo de zero, né, menos qualidade de vida e mais gasto de renda, recursos sociais e gastos. Né? Bom, para a gente finalizar, né, entendido isso, né, que hoje é a base da minha pesquisa, né, eu vou falar em ordem não cronológica, mas em ordem para se entender alguns avanços, né, que eu fiz em relação a essa temática. Então, esse artigo foi publicado na revista Ômega, né, em 2015, né. Basicamente foi uma revisão sistemática de literatura, né, sobre aplicações de ideia em desenvolvimento humano, né. Eu levantei mais ou menos uns 50 trabalhos, né, que até então era o estado da arte do assunto, né. E a partir disso eu construí um framework, né, que separou, né, as aplicações do benefício da dúvida da eficiência social. Até esse trabalho, tudo isso estava muito confuso. Né? Então, toda essa terminologia que eu apresentei nos últimos 2 slides, né, eu acabei estabelecendo nesse artigo. Hoje é o meu artigo mais citado. Né? Ele tem próximo de 70 citações no Scopus. Né? E, além disso, eu levantei todos os modelos ideia que foram utilizados, todos os indicadores sociais que foram utilizados nesse trabalho. Então, acho que foi uma base bastante relevante, né, para o trabalho que viria na sequência. Esse segundo artigo, né, foi publicado no Journal of Operational Research Society, né, publicado em 2014, foi o resultado direto do meu doutorado, né, que basicamente foi uma aplicação de eficiência social mundial. Né, foi uma avaliação mundial da eficiência social dos países, né. E como eu falei, eficiência social pode analisar várias coisas, né, mas nesse caso o input foi o PIB per capita e o output foram 10 indicadores sociais diferentes. Né. Eu utilizei um modelo DEA chamado Triple Index, né, índice triplo, para avaliar essa eficiência social, que foi um método desenvolvido por mim também no meu doutorado. Né. E é legal que o principal resultado que eu obtive nesse artigo é que as maiores eficiências sociais foram dos países do leste europeu. Né? Então, os países do leste europeu foram quem mais se destacou nessa questão da eficiência social. Bom, mais recentemente, né, esse ano ainda, é um artigo até que está em press, né, não é em ordem cronológica, né, mas é o que foi desenvolvido. Né, eu tive esse artigo, né, em parceria com o Diogo, né, que me apresentou, em parceria com a Simone, que está assistindo aqui também, né, que foi focado nessa utilização do DEA do benefício da dúvida. Né. Então, basicamente, o que eu comparei aqui, né, foi o comportamento de diferentes modelos DEA, né, como que eles se diferenciam, né, quais são as vantagens e desvantagens de cada um, quando eu utilizo cada um deles sobre uma mesma base de dados, né, que foi basicamente a base de dados do IDH do ano de 2019, e eu ainda comparei a diferença de aplicar nos dados do IDH brutos e normalizados. Né. Então, eu verifiquei, né, usando análise de redes sociais, né, eu fiz essa comparação de mais de 40 rankings diferentes. Né. Então, a partir de diferentes modelos DEA e a partir dos dados do IDH, ou seja, dos mesmos dados lá do IDH, né, que eu apresentei alguns slides, né, eu obtive 40 rankings diferentes quando eu apliquei diferentes métodos do benefício da dúvida para construir esse IDH. E aí eu justamente analisei a diferença entre esses 40 rankings, as vantagens e desvantagens de cada um. E acho que um trabalho, né, dos mais promissores, né, inclusive o Diogo ele foi o primeiro autor, né, foi esse aqui que foi publicado na Social Indicator Research, né, no ano passado, né, e ele avaliou micro-regiões brasileiras, né, e acho que a grande coisa bacana desse trabalho, né, é que essas duas perspectivas que eu falei para vocês, né, que é a perspectiva da eficiência social e o método do benefício da dúvida, né, que é a aplicação do DEA, né, para construir índices compostos, né, a gente teve a ideia, né, até que foi também em parceria com o Dominique Hartmann, né, e com a professora Daisy Rebelato, né, a gente teve a ideia de juntar essas duas perspectivas num único índice. Ou seja, usar a perspectiva de olhar só para os outputs, olhar para o índice composto, e olhar a questão de olhar para a eficiência social, né, e juntar as duas num índice só. Né. E a partir disso, a gente criou esses dois indicadores aqui, né, que é o CIASE, né, o Capability Index Adjusted by Social Efficiency, ou seja, um índice de capacidade ajustado pela eficiência social, né, e esse índice de priorização com base
no nível de deprivações e com base na responsabilidade financeira, né, que também ele junta essas duas perspectivas, né, para a gente verificar qual seria o melhor lugar para a gente ter, né, um determinado investimento. Né. O último artigo que eu gostaria de falar, né, que foi publicado nesse ano na revista Ecological Indicators, né, porque eu falei para vocês um pouquinho, né, de índices de justiça utilizando o DEA, né? Então, nesse artigo aqui, que foi feito com o Marcelo Furlan, né, que foi meu aluno de doutorado, a gente fez o primeiro passo nessa ideia de construir um índice de justiça, né? Só que, no caso, não é um índice de justiça social, é um índice de justiça climática, né? Então, a gente definiu a justiça climática, né, como a transformação cíclica de ações climáticas em capacidades, de capacidades em ações climáticas, né? Como eu ter ações climáticas contribuem para ter liberdades, como essas liberdades realimentam essas ações climáticas. A gente definiu justiça climática a partir disso, né? E a gente fez uma proposição totalmente nova de aplicar o DEA em duas direções, né? E de fazer um composto da aplicação do DEA nessas duas direções. Né? E a gente conseguiu publicar em Ecological Indicators esse índice de justiça climática, né? Que, apesar de não ter diretamente relacionado com o desenvolvimento humano, né, foi uma coisa bem legal, que foi essa primeira proposição, né, de um índice de um índice de justiça usando o DEA, né? Para a gente finalizar, eu queria falar um pouquinho do meu livro, né? Livro chamado de Progresso e Desenvolvimento Humano. Ele foi publicado no ano de 2009, né, pela editora Alta Books. Foi escrito por mim, né? Ele tem mais ou menos umas 400 páginas, né? Então é um livro bem completo, né? Eu recomendo para vocês, né, que se interessaram pelo assunto, né? Tudo isso que eu falei para vocês e mais um pouco está no livro, né? Eu vou até dar um apanhado geral do índice, né? E uma outra dica que eu dou para vocês, né, uma recomendação, né, é que para divulgar o livro eu abri um perfil no Instagram. Então eu divulgo, eu recomendo que vocês sigam, né, que eu faço postagens, né, bastante coisas relacionadas ao livro, assim, né? Então vocês podem ter uma ideia, inclusive com vídeos, né, de trechos de palestras minhas, né, então tem informações bem legais assim sobre isso e mais um pouco, né, que eu falei para vocês em relação ao livro. Né? Só para vocês terem uma ideia do livro, ele tem 15 capítulos, né? E ele é dividido em 5 partes, né, em 5 unidades, né? Então, eu falo, por exemplo, capítulo 1 de crescimento e desenvolvimento econômico, capítulo 2 de desenvolvimento humano e liberdade, terceiro de desenvolvimento e decrescimento sustentável. Então, todos esses 3 capítulos estão nesse eixo assim, de perspectivas de desenvolvimento. Aí eu falo um capítulo só sobre as teorias de ética e justiça, que eu falei muito rapidamente aqui, né? Eu detalho um pouquinho o que é o utilitarismo, o libertarismo, a abordagem dos bens primários e a abordagem das capacidades. Eu falo sobre diferentes perspectivas de qualidade de vida, dimensões de qualidade de vida, que eu falo muito da Marta Nussbaum, né? Que é que ela tem as 10 dimensões dela, né? E quais são essas 10 dimensões, e de outros autores que falam de dimensões de qualidade de vida. E aí eu falo um pouquinho de felicidade, eu também falo da questão mais subjetiva de olhar o desenvolvimento, né? Então eu falo das diferentes perspectivas de felicidade, da felicidade hedônica, felicidade eudamônica. Então essa é a segunda parte, né? A segunda dimensão, capítulos 4, 5 e 6. Aí nos capítulos 7, 8 e 9 eu falo de indicadores, né? Então eu falo de produto agregado, então tem um capítulo inteiro sobre PIB, PNB, paridade do poder de compra, né? Tem o índice sobre IDH, né? Então bastante coisa do que eu falei hoje está detalhado nesse capítulo 8 sobre o IDH, e tem um capítulo sobre índices de felicidade, né? Fala inclusive sobre o FIB, da Felicidade Interna Bruta lá do Butão, sobre o relatório de felicidade da ONU, né? Sobre alguns questionários da psicologia para se medir felicidade. Essa parte mais técnica está bastante detalhada também, né? Eu tenho um capítulo só sobre índices compostos de forma geral, que todos esses 5 passos para construir índices compostos estão detalhados, né?
de seleção de indicadores, de normalização, de agregação, de validação, tudo isso está detalhado, todos esses passos, né, no capítulo 10. O capítulo 11 é inteiramente dedicado ao benefício da dúvida, né, a aplicação do DEA para a construção de indicadores, e o capítulo 12 inteiramente dedicado à perspectiva da eficiência social. Né? Aqui é onde está a minha pesquisa, aparece de maneira mais forte. Né? E os últimos 3 capítulos, né, eu falo sobre desigualdade e pobreza, né, que também é bastante importante. Né? Então, falo sobre indicadores de desigualdade no capítulo 13. No capítulo 14, eu falo mais da parte teórica, né, da relação entre desigualdade e desenvolvimento. Né? Inclusive, eu cito bastante o Piketty aqui, né, e um pouco da teoria dele. E sobre pobreza, eu dedico o capítulo 15 do livro. Então, para quem se interessar, né, está disponível aí nas principais livrarias, disponível na Amazon, Americana, Saraiva, né? Então, para quem se interessar, fica aí a dica do meu livro. Então, é isso basicamente que eu tinha para falar, né? Vou voltar aqui, né? Parar de compartilhar. E eu estou aí à disposição de vocês. Então, muito obrigado aí por vocês me ouvirem. Enzo, nós que agradecemos, queria te agradecer muito em nome do Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada, da UFOP, agradecer em nome do Departamento de Economia também, que hoje vários alunos da graduação estão aqui, tá? Então, muito obrigado por essa aula que você deu e também por compartilhar todas as suas contribuições para a literatura internacional em relação a indicadores e em desenvolvimento humano. Impressionante, muito bom ouvi-lo, tá? Enquanto você toma uma água, Enzo, tem alguns informes. Primeiro que no dia 20 de agosto, às 14 horas, nós teremos mais um seminário do PPEA com o título O Discípulo Furtado e o Mestre Prebisch, a inversão dos papéis. Essa palestra será proferida pelo doutorando do CDPLAR da UFMG, Fagner João Maia Medeiros, e eu vou colocar agora o link para inscrição. Em breve nós disponibilizaremos também os cartazes aí para divulgar esse evento. Além disso, eu vou colocar a lista de presença para aqueles que precisam de certificado, tá? Os alunos da disciplina de Ética e Economia, por favor, assinem a lista de presença, que ela também será como presença da disciplina. Então, eu vou parar a gravação agora, Enzo. Queria agradecer muito mais uma vez em nome do PPEA, tá? Só vou terminar a gravação e a gente continua conversando. Ok.